Gostaria de dar boa tarde a todas e todos, dizer que todos são muito bem-vindos para participar conosco da 10ª edição, né? Edição, a gente brinca no grupo que essa era histórica, né? Que completamos esse round dos 10 ao longo do ano. A 10ª edição dos webinars do grupo de pesquisa Estado, Instituições, Análise Econômica do Direito, associado à Universidade Federal Fluminense. E para a edição de hoje, nós temos a grande satisfação de receber para conversar conosco sobre a China nas operações de paz na ONU, responsabilidade ou autointeresse, o Renan Holanda, que é pesquisador de pós-doutorado no PPG-CP da UFPE, né, da Federal de Pernambuco, muito nos honra aqui com a sua presença, e para debater e conversar isso com a gente, a Thalita Pinotti, que é professora de Relações Internacionais na FACAMP e também é doutoranda em Ciências Sociais pela Unicamp, que da mesma forma nos honra muito por ter aceito o nosso convite para discutir essa temática com a gente. Então, antes de passar a palavra para o Renan, que vai ser o expositor, e para a Thalita, que vai ser a debatedora conosco, eu só gostaria de apresentar as plataformas das atividades do que o grupo de pesquisa vem fazendo. Então, vou partilhar um minuto a tela aqui. Lari, então prepara os links para aqueles que a gente vai colocar no chat, por favor. Esse é o Linktree, né, que é onde vocês podem encontrar. Está aparecendo já, Lari? Está aparecendo aí a compartilhamento da tela? Sim, Gabriel. Ótimo. Então, aqui vocês podem encontrar nesse link que a Larissa colocou para vocês no chat, as plataformas nos quais a gente tem atuado, né? Então, o webinar ele tem uma frequência mensal, a gente procura fazer na última quarta do mês, mas às vezes isso, de acordo com o palestrante, a gente altera, né, dependendo disso, mas o intuito é que ele seja mensal e assim vai ser para 2022, e nós vamos apresentar também o webinar de 2022, o de janeiro, que já está organizado. Então, aqui a gente tem uma página no Facebook, no Instagram, nosso canal do YouTube, o blog de Economia Política Contemporânea, o próprio site institucional do grupo de pesquisa no domínio da Federal Fluminense, os materiais que a gente tem criado a partir do seminário, e eu vou apresentar muito rapidamente essas mídias para vocês. Então, essa é a nossa página do Facebook, onde a gente coloca as atividades que a gente promove, tem aqui a chamada para o webinar, esse aqui são relacionados ao seminário internacional, que aconteceu em setembro, os vídeos do que a gente produz, e da mesma forma, temos uma... Então, quem se interessar pelas nossas atividades, convidamos que curta a página, porque assim vão recebendo as atualizações. Da mesma forma, a gente tem um perfil no Instagram, onde a gente coloca também as atividades que a gente tem conduzido. A gente fez do Seminário Internacional uns vídeos curtos sobre temáticas específicas, com os participantes que nos acompanharam, né, o Oliver Stunkel, o Renato Penelope, a Priscila Maziero, o professor Nuno, de Portugal. Então, a gente colocou aqui, professor Alfredo Saad, do King's College, a gente colocou os vídeos aqui, uma versão compacta, né, que está também no YouTube, aqui no Instagram, que são highlights, né, das palestras deles, e aqui a gente promove também as atividades do grupo de pesquisa, né, o webinar do mês passado, que foi sobre o Awkward Powers, com o Lucas, e assim por diante. Então, quem também tiver interesse nessas atividades, com muita satisfação, podem seguir aqui a página, né, e daí vocês vão recebendo as atualizações. A gente também tem o nosso canal do YouTube, onde a gente coloca, também faz os uploads dos vídeos, esse que a gente está hoje também depois vai ser disponibilizado, onde a gente tem concentrado as atividades que o grupo tem feito, né? Participamos de um painel no People's Forum on BRICS 2021, que nos honrou também esse convite, aqui as coisas do seminário, e a gente fez uma playlist dos webinars, onde vocês podem encontrar todas as temáticas que a gente vem trabalhando. Então, aqui vocês podem ver, teve sobre nacionalismo, teve China e multilateralismo, países emergentes e nova ordem global, vocês podem encontrar tudo que a gente tem feito aqui, vocês podem encontrar. E sobre as coisas do seminário, a gente decidiu esse ano fazer um corte por palestra. Então, quem quer assistir, por exemplo, a do Oliver, tem aqui ela. Quem quer assistir a do Penelope sobre China. Então, a gente recortou as palestras para facilitar o acesso, né? Quem quer sobre neoliberalismo com Alfredo Saad tem aqui. Então, vocês podem encontrar cada temática específica separada por palestra. Então, o grupo ficou atuando nessa direção. Quem tem interesse nessa área também fica muito bem-vindo
para seguir o canal. E daí vocês vão receber aqui as atualizações sobre o que o grupo tem produzido. Esse é o blog de economia política, que a gente mantém desde 2012, e é onde a gente coloca eventos, onde a gente coloca notícias também da ordem do dia. Então, aqui é o convite para o 4º Encontro de Economia Política Internacional, que acabou de acontecer organizado pelo PEP da UFRJ, eleições de Honduras. Então, aqui a gente coloca tanto notícias da ordem do dia, no campo de economia política, direito, relações internacionais, e quem tiver interesse em receber essas notificações, é só se inscrever na newsletter aqui. Lari, você consegue colocar o site do blog, por favor, para a gente no chat? Basta colocar o e-mail aqui, subscribe, que vocês vão receber. Não é um bombardeio de e-mails, porque isso aqui são ao redor de 6 postagens ao mês, como vocês podem ver, então são reminders a cada postagem que a gente coloca, ficam bem-vindos a participar conosco. Essa é a página institucional, né, no domínio UF, onde tem os livros que a gente tem produzido, né, os e-books em open access, o livro que a gente lançou, que é uma coletânea, fruto dos trabalhos que se destacaram no seminário do ano passado, em conjunto com artigos inéditos que foram produzidos exclusivamente para essa obra. E aqui vocês vão ver também, né, quem são nossos parceiros, quem são os integrantes. Então, vocês estão muito bem-vindos para interagir com a gente nessa plataforma. Lari, se você puder colocar também no chat o site do grupo. E esse aqui é o site do seminário. A gente está em fase de produção dos e-books da edição desse ano, que vão ser lançados 4 livros, né? Então, aqui também tem tudo o que a gente fez em relação ao seminário internacional, que está indo para a sua 3ª edição. Tem o vídeo promocional, tem as nossas mídias, então é mais uma plataforma aqui. A gente acabou de lançar os anais, né, não faz muito tempo, do seminário, está aqui com todos os trabalhos que foram apresentados, chega a cerca de 100 trabalhos, então é uma plataforma, né, tá open access para vocês interagirem com a gente, acompanhar o que a gente tem produzido. Então, uma vez apresentadas as plataformas, eu gostaria de, sem mais delongas, então, partir para a apresentação dos nossos convidados de hoje, que, como mencionei, é uma satisfação, então, receber para conversar com a gente sobre China nas operações de paz na ONU, responsabilidade ou autointeresse, Renan Holanda, que é pesquisador de pós-doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco, da UFPE, e também a Thalita Mello Pinotti, que vai debater com a gente essa temática, doutoranda em Ciências Sociais pela Unicamp e professora de Relações Internacionais na FACamp. Então, sem maiores delongas, dou as boas-vindas aos nossos convidados e a todos que estão participando aqui com a gente, todos e todas que estão participando com a gente dessa edição do webinar, 10ª edição, e eu passaria, nesse momento, a palavra para o Renan fazer a apresentação e, assim que terminar, vamos ouvir a Thalita com os pontos para a gente iniciar o debate, incitando, né, e estimulando a participação de todos, né, um espaço horizontal, democrático, de expansão acadêmica, onde a gente possa interagir, né, de uma maneira muito horizontal sobre essas temáticas. Renan, bem-vindo, passo a palavra. Muito grato, Gabriel. Antes de tudo, gostaria de saudá-lo ao tempo em que agradeço também pelo convite. É um prazer, ainda que virtualmente, revê-lo. Estivemos juntos aí na Unpox. Você também esteve presente no seminário da SEASA, da UFPE. Cumprimento também a Thalita Pinotti, que a gente divide aí interesses similares de pesquisa. É um prazer tê-la na condição de debatedora hoje, Thalita. Estendo esses cumprimentos também a todo mundo que compõe o grupo de pesquisa Estado, Instituições e Análise Econômica do Direito da Federal Fluminense. Vocês têm feito um trabalho fantástico, brilhante. Cumprimento também todos e todas presentes aqui na audiência. Eu peço que já coloquem aí na tela, por favor, a apresentação, para, sem mais delongas, darmos início. Bom, a minha fala, né, a China nas operações de paz da ONU, responsabilidade ou autointeresse. Antes de tudo, é interessante mencionar que essa temática, né, ela atravessa diversas outras e se entrelaça, né, são várias temáticas entrelaçadas. Pode passar já para o próximo. O que eu estou querendo dizer? Não, para o anterior, por favor. O que eu estou querendo dizer? Que existe uma grande literatura sobre
operações de paz em geral, existe uma grande literatura sobre a projeção internacional da China, existe uma grande literatura sobre a China na ONU, e existe uma literatura que não é tão grande, mas vem crescendo, sobre a China em operações de paz. E essa própria literatura ela vem também abrindo outras várias páginas, vamos dizer assim, né? Então vamos lá por partes. Em relação às operações de paz, a literatura, uma grande parte dela, né, uma parte significativa pelo menos, repousa sobre a participação de as chamadas potências emergentes ou potências médias nessas operações, porque são esses países que figuram no ranking dos maiores contribuintes de pessoal. China e Índia, particularmente, são potências mais desenvolvidas, mas Paquistão, Bangladesh, Etiópia são países que figuram entre os grandes contribuintes de pessoal. Mas é muito difícil a gente ter uma teoria geral que explique as causas que levam países tão diferentes a contribuírem com missões de paz, de modo que a literatura que olha para países em específico tende a observar as idiosincrasias, né, desses países. E com o Brasil também não é diferente, né? O Brasil também é um ator muito ativo nesse sentido e também tem alguma literatura sobre isso. Pode passar, por favor. Então, vamos começar aqui pela questão básica, vamos dizer assim, que gira em torno da justificativa. Por que estudar o envolvimento da China em operações de paz da ONU? Na lâmina seguinte, pode passar, eu apresento aí algumas possíveis respostas que não se esgotam aí, né? Não limitamos aí essa resposta somente a esses 3 itens, mas eu vou passar por esses 3 que estão na tela, porque eu acho que eles são bem ilustrativos do ponto onde eu vou querer chegar. Em primeiro lugar, se a gente compara a China com outras potências militares, claramente a gente tem um país que tem um perfil diferenciado. E eu explico. Se olharmos em termos especificamente de intervenções militares ou de presença militar global, né, o status chinês ele é claramente diferenciado. Só para a gente comparar rapidamente. Se eu perguntar para vocês aqui intervenções militares nas quais os Estados Unidos se envolveram desde o pós-Segunda Guerra ou desde a Guerra Fria para cá, do pós-Guerra Fria para cá, vão faltar dedos das mãos. Iraque 2 vezes, Afeganistão, Síria, Líbia, Iêmen, para ficar só nesses que são mais recentes. Se a gente olha para a Rússia, idem, talvez em menor escala com relação aos Estados Unidos, mas tem aí a ocupação da Crimeia, envolvimento na guerra da Síria, guerra com a Geórgia. A China não. A China é um país que se envolve praticamente zero em intervenções militares, tem uma presença militar global muito tímida, vamos dizer assim, de modo que a participação em operações de paz é um traço distintivo, talvez exclusivo em muito sentido, da participação da China em termos de segurança internacional. Entre os países que têm assento permanente no Conselho, ela é, de longe, e já há algum tempo, a que mais contribui com o pessoal, e entre todos os países da ONU, é o segundo maior financiador dessas operações. Ou seja, quando a China se envolve em intervenções militares, ela o faz sob o verniz legitimador do multilateralismo onusiano, né? Por meio dos chamados capacetes azuis. E nos últimos anos tem acontecido uma evolução muito clara, eu vou mostrar isso num gráfico em instantes, tanto na quantidade de peacekeepers chineses destacados para operações de paz, quanto no escopo de atuação desses peacekeepers. O que é que eu estou querendo dizer? Que a trajetória inicial da China, que é bem tímida, ela é basicamente composta de equipes de apoio. Médicos, engenheiros, observadores, policiais civis. Recentemente, esse escopo tem também compreendido equipes de combate, né? E esse é um ponto central aqui da minha fala, equipes de combate como, por exemplo, essa da foto aí, que atua no Sudão do Sul. O slide seguinte, por favor, é uma citação bem emblemática que eu acho, essa do David Chambord, né, onde ele explica que, na visão dele, possivelmente a principal contribuição da China para a segurança internacional vem através das suas contribuições para operações de paz. Isso explica porque o Chambord entende a China, em suas múltiplas facetas da inserção internacional, como uma potência parcial. Ou seja, é uma grande potência econômica, não há dúvidas, é um país nuclearizado, tem uma potência nuclear, tem um programa espacial muito elaborado, tem capacidades muito robustas de guerrilha cibernética, tem capacidades de mísseis balísticos intercontinentais, enfim, mas não tem condições, no mesmo nível de outras potências militares, de projetar poder. O que eu estou querendo dizer? Se há algum conflito
qualquer um que envolva interesses chineses e que fique muito longe do seu território, a China não tem condições, no momento, de projetar poder na mesma forma como os Estados Unidos, como a Rússia, por exemplo. Então, olhar para as operações de paz é intuitivo e ilustrativo nesse diapasão aí. Respondido, então, por que, justificado mais ou menos, por que estudar o envolvimento chinês em operações de paz, vamos agora a uma segunda pergunta, no slide seguinte, por favor, que é como estudar o envolvimento da China em operações de paz. O que é que eu estou querendo dizer? Múltiplas chaves analíticas, múltiplas possibilidades de investigação emergem para você abordar esse assunto. No slide seguinte tem aí algumas dessas possibilidades. Uma delas é entender o envolvimento da China em operações de paz como um corolário natural do processo mais amplo de modernização e incremento das capacidades operacionais das Forças Armadas chinesas. Ou seja, na medida em que a China vai robustecendo a sua musculatura econômica, é natural que isso vá trazendo também robustecimentos das suas capacidades militares, né? Para quem é de RI e acompanha os levantamentos do CIPRE, é muito claro isso, né? O gasto militar da China nos últimos anos cresce assim a taxas cavalares. Então é natural que uma força, um exército que tem pouca experiência de combate, que tem pouca experiência internacional, enxergue e veja as operações de paz como um locus privilegiado de incrementar essas experiências, né? Da mesma forma, é possível também entender o envolvimento da China em operações de paz como também fruto do próprio processo evolutivo no que diz respeito ao envolvimento da China no sistema onusiano, né? Veja, a China ingressa na ONU no início dos anos 70, né? Substituindo a República da China, substituindo Taiwan, mas durante um bom tempo fica ali numa postura desconfiada, isolada, introspecta, isso com relação a vários aspectos do sistema ONU, inclusive as operações de paz, né? Inclusive a sua atuação no Conselho de Segurança. Eu voltarei a isso em instantes. Outra possibilidade diz respeito às questões de identidade. A China tem um status muito sui generis na sua projeção internacional, porque ela se apresenta, vamos dizer assim, com um espelho que é duplo. Ao passo em que se apresenta como uma grande potência econômica em especial, que reivindica espaços internacionais que coadunem com a hierarquia de distribuição de poder internacional, ao mesmo tempo ela também se apresenta como uma líder do sul global. Ou seja, ela é grande potência e líder do sul global ao mesmo tempo. E participar de operações de paz seria, vamos dizer assim, uma estratégia, uma forma de assimilar esse status duplo, haja vista que grande parte das operações de paz acontecem em estados debilitados economicamente, politicamente, socialmente, e a China está ali presente sob um verniz multilateral e não sob o verniz unilateral, isso não é algo trivial. Também é possível estudar através de diplomacia militar e é também possível estudar o envolvimento da China em operações de paz através da ótica do autointeresse. Ou seja, é possível entender, é possível analisar esse fenômeno partindo de um entendimento de que, não, na verdade, a China está ali destacando tropas unicamente para regiões onde há interesses econômicos salientes e que esses interesses precisam ser protegidos. E para não destacar, né, tropas de maneira unilateral, o verniz onusiano confere um grau de legitimidade a esse processo. Essas são algumas possibilidades que também, de novo, não se esgotam aí. No slide seguinte, por favor, tem uma citação que eu gosto muito da Courtney Fung, que é uma grande especialista nesse tema, de um artigo dela de 2015, cujo título do artigo também é bem ilustrativo, né? O que é que explica o destacamento da China para operações de paz da ONU? E ela responde que essa simples questão de pesquisa já gerou uma subliteratura que enfatiza 4 categorias explicativas: proteção de interesses chineses no exterior, ganhar exposição operacional, garantir benefícios reputacionais e adereçar questões de identidade. Ou seja, né, resumindo o que eu coloquei na lâmina anterior. Bom, então, a minha fala aqui, a minha fala de hoje, a minha pesquisa como um todo, desde o doutorado e agora no pós-doutorado, ela gira em torno, basicamente, dessa sobreposição e desse entrelace entre a projeção econômica global da China e a sua crescente presença militar. Ou seja, qual é a relação entre essas dinâmicas, como é que se dá essa relação e, em especial, qual é o lugar das operações de paz nesse sentido, tá? Então, antes de entrar mais a fundo ainda nesse assunto, uma rápida contextualização histórica. Próximo slide, por favor. Aí na tela vocês têm um gráfico com a evolução
do destacamento de pessoal chinês para missões de paz da ONU entre 90 e 2019. Cada ponto aí do gráfico é o número absoluto destacado por ano. Então, vejam aí na tela que na parte esquerda inferior do gráfico tem ali um quase triângulo, né, porque não tem a parte de baixo. Ali foi em 1992, foi o ano em que a China destacou praticamente cinco centenas, cerca de 500 peacekeepers para a missão no Camboja, país vizinho que passava por uma recuperação da sua guerra civil naquele momento. Findada a missão no Camboja em 1933, podem ver que, em geral, a contribuição da China ela fica na casa das pouquíssimas dezenas, veja lá que a linha fica quase perto do zero, até o início do presente século. Estão vendo? Então, a partir de 2004, 2005, o gráfico começa a subir de forma sustentada. Então, isso revela bem o próprio histórico do envolvimento da China no sistema ONU como um todo. O que significa? Que antes desse gráfico aí, de 89 para trás, não existia a China enquanto um peacekeeping state. Não existia isso. A China só começa a contribuir financeiramente para as missões, só começa a participar das votações no Conselho de Segurança dos anos 80 para frente. E de forma mais incisiva, dos 90 para frente, e de forma mais clara, no século XXI. Ou seja, estamos aqui olhando para um fenômeno que é, em essência, odierno, contemporâneo. E meu ponto principal é de que o escopo da atuação tem sido ampliado a ponto de abranger equipes de combate. Isso é uma mudança significativa na forma como a China tem contribuído e na forma como a China tem enxergado o arcabouço de segurança multilateral fornecido pelo sistema ONU. Esse é um movimento que começa em 2012, 13, 14, com o destacamento de pequenos pelotões de infantaria, primeiro para o Mali, depois para o Sudão do Sul, e esse processo chega no seu pináculo em 2015, com o destacamento pela primeira vez de um batalhão completo de infantaria para o Sudão do Sul. O que é que isso significa? 700, 800 combatentes com tanques, drones, armamento pesado, tá? Então, no slide seguinte, por favor, tem aí algumas informações resumidas, né? Então, pegando os dados de 31 de dezembro de cada ano, a gente tem que a China participou aí nessas 3 décadas de 30 missões, 21 locais diferentes, são 35 mil peacekeepers na soma, né? Se você pega dezembro de 90, dezembro de 91, vai somando, dá 35 mil, o que dá uma média anual de 1.300 peacekeepers destacados. Veja como a média está altíssima, a despeito das contribuições iniciais serem muito pequenas, né? Porque cresceu tanto que quando a gente divide por 30, que é o intervalo, né, 29, a média fica alta, por conta do intervalo recente, onde o gráfico cresce, né? E a contribuição média por missão é de 67. Além do Sudão do Sul, que eu já mencionei, outros 5 países concentram a maior parte dos peacekeepers chineses, historicamente concentraram, né, em média. Além do Sudão do Sul, a Libéria, o Mali, o próprio Sudão, de onde o Sudão do Sul se separou em 2011, na independência, a República Democrática do Congo e o Líbano. Ou seja, de 6 países, 5 são africanos. E isso levanta muito a hipótese do alto interesse. Afinal de contas, é no continente africano onde a projeção econômica da China é das mais salientes na contemporaneidade. O slide seguinte, pode passar, mostra bem o ponto. Aí está uma reportagem do Guardian, de dezembro de 2014. Né? A China anunciou o envio do batalhão completo de infantaria no final de 2014. Né? Começou a dar sinais lá para setembro, por aí mais ou menos, até chegar no anúncio oficial. Se vocês conseguirem ler aí, não sei se está suficiente grande a letra, mas vamos lá, o título. Né? A China vai enviar 700 combatentes para o Sudão do Sul. Subtítulo: destacamento marca uma mudança na política africana e será o primeiro batalhão completo de infantaria da China a tomar parte em uma missão de paz da ONU. E vejam a legenda da foto. A China tem sido proativa nos esforços diplomáticos para pacificar o Sudão do Sul, onde investiu pesadamente no setor de petróleo. O slide seguinte é uma reportagem nesse mesmo diapasão, só que do Wall Street Journal. A China manda tropas para o Sudão do Sul para defender os trabalhadores dos campos de petróleo. E esse destacamento marca uma clara escalada dos esforços de Beijing para proteger os seus interesses. Ou seja, é nessa linha argumentativa de que a China se utiliza das missões de paz para, no fim das contas, resguardar os próprios interesses, que uma parte importante dos analistas ocidentais, particularmente na imprensa, enxergam esse movimento de enviar um batalhão completo de infantaria para o Sudão do Sul.
Eu poderia trazer aqui outros vários exemplos, tá? Eu estou ficando aí no Guardian e no Wall Street Journal por questões de tempo, tá? E na tabela a seguir, o próximo slide, por favor, essa relevância do petróleo para as relações sino-sudanesas e sino-sul-sudanesas fica muito clara. Na tela tem a evolução das exportações totais do Sudão e do Sudão do Sul para a China entre 11 e 19, e o percentual de petróleo dentro dessas exportações totais. Então, para facilitar o olho de vocês, peguem a última coluna, que é a proporção. Então, veja, né? O Sudão vai aos poucos diminuindo a proporção de petróleo que é exportado para a China. Por quê? Porque com a separação do Sudão do Sul, a maior parte dos campos de exploração ficaram no sul. E o Sudão, vamos dizer, o Sudão do Norte, né, ficou com o refino, os pipelines e o acesso ao mercado externo pelo Mar Vermelho. Né? O Sudão do Sul, ao contrário do Sudão, é landlocked, né? Não tem acesso ao mar. Mas notem que o Sudão do Sul, praticamente 100% das exportações são petróleo. Ou seja, praticamente tudo que o Sudão do Sul vende para a China é petróleo. Daí essa relação feita entre alguns analistas, né, de que, bom, esse batalhão de infantaria lá está unicamente para proteger os interesses econômicos da China. A questão é, qual é a retórica oficial do governo chinês? O que é que o governo chinês fala a respeito do seu envolvimento em operações de paz? É o que eu vou tentar responder nos slides seguintes, por favor. Desde final dos anos 90, início dos anos 2000, quando há um claro robustecimento e uma clara saliência do processo de desenvolvimento econômico da China, o que eu estou querendo dizer? Aquelas taxas de crescimento de 2 dígitos sustentadas, o fator China, de fato, convertendo-se em um elemento internacional de interesse. Pouco a pouco isso vai levantando dos analistas o quê? Pô, será que a gente vai ter uma transição hegemônica? Será que a armadilha de Tucídides vem aí? Como é que é isso? É um partido comunista que manda no país? Então, pouco a pouco, a China vai apresentando uma retórica de responsabilidade, né? De desenvolvimento pacífico, coisas desse sentido. Muito da literatura aponta o premier Zhu Hongzhi, que é um dos grandes arquitetos da política externa chinesa recente, como um dos principais articuladores desse conceito, dessa noção de responsabilidade. Lá em 99, ele já teria dito que a China não é só uma potência econômica responsável, mas também uma potência política responsável. O Jiang Zemin, que está aí na foto à direita, no primeiro plano, na cúpula da ONU em 2000, aí a foto é os 5 do Conselho, os 5 do assento permanente no Conselho, né? No primeiro plano está o Jiang Zemin, da esquerda para a direita girando, está o Bill Clinton, o Tony Blair, o Putin e o recém-falecido Jacques Chirac. Então, nesse dia aí, nesse evento, o discurso do Jiang Zemin foi muito nesse sentido também. Olha lá, as aspas que estão na tela. Os grandes países têm uma importante responsabilidade para manter a paz global, regional. E um movimento muito importante nesse sentido aconteceu em 2004, quando há o lançamento das novas missões históricas do Exército Popular de Libertação. Tradicionalmente, as missões das Forças Armadas chinesas restringiam-se às 2 primeiras aí. Garantir o controle do partido e salvaguardar o desenvolvimento econômico nacional e a soberania territorial. A essas 2, em 2004, foram acrescidas outras 2. Defender os interesses chineses em expansão e dar suporte à paz internacional. Ou seja, defender interesses em expansão e dar suporte à paz internacional fazem parte da própria doutrina do exército chinês, das Forças Armadas chinesas. O slide seguinte mostra como que essa retórica da responsabilidade já está muito presente, de forma muito clara, para quem gosta de análise de conteúdo, em vários documentos de política externa chinesa. Os chamados white papers. Né? Aí na tela está só uma amostra. Tá? E se olhar muito para frente, está aí terminando em 2015, mas se vocês olharem os white papers recentes e darem um Ctrl F por responsibility, vai vir várias menções. Né? Ou seja, na medida em que as capacidades econômicas, as capacidades materiais vão se robustecendo, há um corolário natural da China em honrar responsabilidades, em converter essas capacidades em algo para o sistema internacional, né? E contribuir para a paz, contribuir para a segurança, seria um elemento nesse sentido aí. Tá bom? No slide seguinte tem aí um conjunto de justificativas da China para se envolver em missões de paz. Né? Esse livro branco sobre os 30 anos da China em operações de paz foi lançado pelo Conselho de Estado ano passado, e está aí a retórica diplomática. A China se envolve em operações de paz porque perseguir a paz está nos genes da nação chinesa, porque o povo chinês se preocupa com o bem-estar da humanidade, porque servir o povo é um propósito fundamental das Forças Armadas e porque a China honra as suas responsabilidades. Seguinte, por favor. Já estou aqui nos meus 20 minutos.
Volto à questão. É responsabilidade ou é autointeresse? Vejam bem, para responder isso de forma minimamente robusta, minimamente conclusiva, muito embora nas ciências sociais não existam conclusões permanentes, né? Nem nas ciências duras, é verdade. Mas o fato é que para responder isso de forma mais robusta, é uma análise empírica necessário, né? Faz-se necessária. O que eu estou querendo dizer? Os estudos de caso, eles são importantes, eles são necessários também, mas eles são insuficientes. Por quê? Porque você pode ser levado a crer que a dinâmica que se apresenta no Sudão do Sul é generalizável para as outras 30 missões que a China se envolveu historicamente. Então, pode passar, por favor. A minha pesquisa ela propõe uma solução empírica multimétodo. Eu não vou gastar tempo aqui com isso, porque tem uma série de sofisticações e de detalhes e de idiosincrasias que não vale a pena. Eu só coloquei aqui os slides para caso alguém queira discutir depois. Tá aí os indicadores que eu uso para variável dependente, pode passar. Eu tentei operacionalizar duas hipóteses, né, do autointeresse e da potência responsável para fazer testes e ver quais hipóteses se sustentam, pode passar. E tem aí 4 ferramentas metodológicas que eu também venho utilizando. Os resultados ainda são incipientes, são preliminares. Isso aqui eu estou apresentando para vocês, já apresentei antes na ABCP, na ABRE também, mas ainda não tem nada publicado de forma muito robusta. O único que eu tenho publicado saiu recentemente na Contexto Internacional, mas não é uma análise causal, é uma análise descritiva. Saiu no último número da Contexto Internacional. Então, quem quiser depois discutir isso, se tiver interesse, como eu venho de um departamento de ciência política que se preocupa muito com essas questões, é bem natural que as minhas pesquisas girem em torno também dessas preocupações, mas por hora vamos ficar só nisso. Pode passar 2 slides, por favor. Mais um. Bom, o que é que eu posso então dizer em relação aos achados, vamos dizer assim, mais holísticos da pesquisa? Primeiro, há uma clara concentração média do destacamento chinês para operações de paz em um espaço geográfico relativamente estreito. Eu digo relativamente estreito porque é um espaço grande, né? Mas se a gente olha para o mapa, é muito claro que parte significativa do destacamento do pessoal chinês para missões de paz fica, vamos dizer assim, da porção centro-leste da África até a cabeceira do Oriente Médio, ali no, vamos dizer assim, pertinho ali da cabeceira norte do Mar Vermelho, certo? Essa parte do globo também é estratégica por outros motivos, porque é rota de passagem da porção marítima do projeto da iniciativa Cinturão em Rota, da Belt and Road Initiative, ou mais conhecido como Nova Rota da Seda. Essa constatação, que é oriunda da análise empírica, ela traz para a ribalta, de forma inconteste, a meu juízo, 2 coisas que são também entrelaçadas. Primeiro é a centralidade do Oceano Índico para o sucesso ou para o bom desenrolar dos elementos que concernem a política externa chinesa contemporânea, em especial Belt and Road Initiative. Eu tenho dito que praticamente qualquer elemento da projeção internacional da China atualmente gira em torno de alguma forma, ou tangenciando ou um pouco distante, mas gira em torno de alguma forma da Nova Rota da Seda. Então, Oceano Índico, e em particular a costa índica africana, são espaços geopolíticos, geoeconômicos e geoestratégicos que analistas internacionais, ao meu juízo, deveriam e devem lançar luz e observar com carinho no desenrolar, né, desse século XXI. Próximo slide, por favor. Então, eu vou encaminhando agora, já estou em 25 minutos, eu vou agora terminar com 3 lâminas que são mapas para ilustrar o ponto que eu venho trabalhando ao longo da minha fala. Aí na tela tem, nesses retângulos vermelhos, a média de pessoal chinês destacado para cada uma das 6 missões que eu mencionei, os 6 países que eu mencionei que mais concentraram e concentram pessoal. Estão lembrados? Então, foi o Sudão do Sul, a República Democrática do Congo, o Mali, a Libéria e o Líbano. Então, veja lá, né? O Sudão está ali com 216, é a média. Veja como a média do Sudão do Sul é muito maior do que todas as outras, 754. Levando em consideração que o Mali e a Libéria estão mais lá próximo do Atlântico, né, vamos nos concentrar nesses 4 que estão aqui mais do meio para a direita, que é exatamente a região que eu estava mencionando na lâmina anterior. O centro-leste da África e o comecinho ali do Oriente Médio, que é na cabeceira norte do Mar Vermelho. Esse traçado vermelho bem grosseiro que eu fiz na mão aí mesmo na tela é para mostrar que isso é
Rota da Seda Marítima. É o próximo slide, fica muito mais claro isso. Por favor. Na tela, fica claro, né, como que o traçado azul, né, que é o traçado marítimo do projeto de iniciativa Cinturão em Rota, ele percorre todo o Oceano Índico, né, desde chegando ali a passagem pelo Estreito de Malaca, né, subindo ali pelo chamado Golfo de Bengala, margeando o subcontinente indiano, a região do Mar da Arábia, onde tem ali o Porto de Guadá, no Paquistão, também é uma região muito importante, e a costa africana, a costa índica. Né? Então, essas regiões, em especial, têm uma relevância estratégica muito saliente para a política externa chinesa, de modo que essa sobreposição entre interesses econômicos, projeção econômica, investimentos, comércio e a dinâmica securitária revelam-se muito mais claras, a meu juízo, pelo menos, né, podemos conversar depois sobre isso, nesses espaços. O próximo slide, por favor, que é o último, revela bem o que eu estou querendo dizer, eu acredito. Aí é um gráfico do projeto China Aid Data, que eles fizeram a geolocalização dos projetos de financiamento do governo chinês em várias partes do mundo, ou seja, no mundo todo. Né? São mais de 3 mil projetos, ou seja, cada bolinha vermelha dessa é um projeto financiado pelo governo chinês. Pode ser hospital, pode ser escola, pode ser linhas de transmissão, pode ser plantas industriais variadas, pode ser investimento em pesquisa, enfim, pode ser um diapasão gigante, uma pletora considerável de possibilidades. E só aí, olhando para a tela, não é muito difícil chegar à conclusão de que o continente africano concentra, de longe, a maior parte desses projetos. Eu não estou discutindo valor, tá? Estou discutindo quantidade. Porque quanto mais robusta for a bolinha, significa que o projeto é mais caro. Mas não estou discutindo isso. Então vejam como se a gente espelhasse os 3 mapas anteriores, né? Com a média das operações de paz, o mapa da nova Rota da Seda, e esse mapa daí, fica claro, pelo menos eu enxergo como algo claro, mas há algo ainda a ser desvendado nos seus detalhes, que a projeção econômica e a projeção securitária de presença militar guarda, né, entrelaces em contextos. Né? A questão é de que forma se dá esses entrelaces e como que isso confere ao governo chinês como um todo, ao Partido Comunista, uma série de desafios, né? Entre eles, os próprios desafios concernentes às posições históricas da China de não interferência, não intervenção, não uso da força. Pouco a pouco, na medida que a China coloca tropas de combate em solo, esses elementos precisam ser, no mínimo, reinterpretados, reconceitualizados, haja vista a saliência desses fenômenos. Tá? Então, já estou aqui nos 30 minutos, basicamente. Pode passar o último slide. Eu agradeço pela atenção até aqui. Coloco o meu e-mail em tela para quem tiver interesse em conversar em outros momentos. Agradeço também à CAPES pelo financiamento dessa pesquisa. E estou à disposição para conversarmos mais a respeito. Muito grato. Gabriel, o seu microfone está desligado. Perdão. Nossa, eu estava aqui super te elogiando. Vou elogiar tudo de novo. Falei que o financiamento muito, vamos dizer, condizente, né? Muito merecido, porque é uma pesquisa muito completa, trazendo vários elementos, né? Tem esse atributo analítico, onde usa teste de hipóteses, estatística descritiva, então muito interessante, porque são instrumentos da economia política para a gente, vamos dizer, sair só da coisa não mensurável, né, para a gente buscar colocar nesses fenômenos tendências, né, quer dizer, o que podemos verificar tendencialmente. Então, muito interessante, trouxe Belt and Road Initiative, um detalhamento dos projetos financiados pela China, extremamente pertinente o ponto. Então, só traço elogios, gostaria também de agradecer Renato, que está aqui, nosso parceiro da Off-Sheila, do GBRICS, e antes de passar a palavra para a Thalita, a gente costuma fazer um registro, né, Lari? Quem que vai fazer o registro vai estar contigo? Então, a gente gostaria de solicitar todo mundo para abrir as câmeras, a gente faz esse registro, quando a Lari der o comando aí do 3, para a gente ter, da mesma forma que a gente tem dos outros, um
uma captura dessa celebração aqui. Então, Lari, tá contigo aí, pode comandar. Tá bem, vou dar só mais um tempinho para o pessoal, quem não conseguiu abrir ainda, abrir a câmera. E a gente tira o print aqui. Então, todo mundo que puder, Eduardo, todo mundo que está aí, a gente solicita para abrir a câmera. Então, vamos lá para fazer esse registro. Lari, então... Pode ir, então? Vamos lá. 1, 2, 3. Foi. Então, Lari, obrigado por tudo, obrigado a toda a equipe do grupo que também está aqui dando suporte para que esse evento seja possível. Então, Thalita, com muita satisfação que eu passo a palavra para a gente, então, dar abertura, né, aos debates, né? O Renan trouxe essa temática que tem muita coisa, né, para a gente conversar. A gente, então, solicita que quem está participando já separa o que gostaria de colocar, as ideias, pode ser comentário, pode ser pergunta, pode ser considerações, pode ser dúvida, e para a gente interagir sobre esse conteúdo com a Thalita e com o Renan. Então, bem-vinda, Thalita, passo a palavra. Obrigada, Gabriel. Bom, boa tarde, boa noite aí, né, a todos aqui nos acompanhando. Queria começar agradecendo pelo convite, obviamente, né, tanto do Gabriel quanto da Rafaela, que entrou em contato comigo. Parabenizar vocês pelo trabalho. Eu, pessoalmente, não conhecia o trabalho do grupo, fui atrás nas redes e etc, e gostei muito, né, então já virei seguidora aí nos principais canais, realmente muito interessante, né, vários temas e debates essenciais para a gente avançar essa agenda de pesquisa de relações internacionais, né, nas várias frentes. Queria também, né, agradecer o Renan aí pela oportunidade de poder debater o trabalho dele. Eu acabei entrando, enfim, conhecendo o trabalho do Renan há pouco tempo, né, eu também pesquiso essa parte de China na ONU e particularmente gosto muito de operações de paz, então eu trombei mesmo no trabalho do Renan no artigo da Contexto Internacional que ele comentou, né, então... Quando surgiu o convite para, enfim, vir debater, vir dialogar com o Renan, fiquei muito satisfeita. Tenho um bilhão de perguntas, vou tentar me organizar de uma forma coerente, né? Para não sequestrar o debate aqui para algo, para usar o título da palestra, de alto interesse. Vou tentar ser uma debatedora responsável aqui, tá bom, Renan? Thalita, eu não sei se seria uma viabilidade, mas com o fone, às vezes está oscilando e eu, no YouTube isso depois muda. Vou segurar aqui, pode ser? Porque excelente. Vamos lá. Sem o fone, meu computador não está indo. Bom, primeiro, né, reforçar o comentário inicial do Renan. 2, né, do quão importante é esse tema para a nossa agenda de pesquisa, entender a participação da ONU em organismos multilaterais, né, entender como é que ela se comporta nesses organismos multilaterais, em especial naquelas áreas em que, tradicionalmente, as grandes potências buscam marcar posição, né? E uma das principais, sem dúvida nenhuma, é a questão da segurança. Então, olhar para a China no Conselho de Segurança, olhar para a China nas operações de paz, como o Renan bem apontou aqui, é um elemento de extrema necessidade para todo mundo que se interesse por relações internacionais, né? Como ele bem destacou, é um debate ainda, né, recente, a gente tem principalmente análises históricas, mas eu acho que a gente ainda está no meio do furacão, né, no que diz respeito à transição e à mudança de comportamento, que por um lado estimula muito as pesquisas, mas por outro lado ainda deixa a gente carente de análises de qualidade como a que o Renan fez, né? E a minha provocação, eu queria começar ela, na realidade, pela ideia da responsabilidade, né? Eu, pessoalmente, parto da ideia de que toda participação em operação de paz ou no Conselho de Segurança é orientada por algum interesse anterior de política externa, né? Enfim, eu acho que é besteira a gente imaginar que, né, exista um interesse mais utópico, né, idealista de garantir a paz internacional que faça com que os países assumam esse esforço, que é um esforço muito grande da operação de paz, seja desdobrando tropa, seja financiando, seja contribuindo com equipamento. É um desdobramento caro, é um esforço
que é muito trabalhoso, porque existe toda uma coordenação com outras partes do sistema ONU, e que se a gente for parar para pensar em termos de levar os estados a atingirem os seus objetivos principais, as operações elas demoram para fazer isso, né? Então, escolher a operação de paz como seu mecanismo de ação envolve sempre outros elementos e outros riscos. Pensando nisso, a minha questão, né, sobre a responsabilidade é trabalhando com principalmente o discurso chinês, de que chegou a hora realmente da China, como um grande país, né, se comportar como grande contribuinte das operações de paz, como grande contribuinte de tropas, como sustentador dessa ordem de segurança internacional. O que será que essa responsabilidade significaria para as operações de paz em termos de responder aos principais desafios que a gente tem das operações de paz, né? Se a gente olhar hoje, o mecanismo da operação de paz é um mecanismo falho, né? Inclusive a ONU já reconheceu isso, e o principal debate que a gente tem dentro da ONU é o debate de como superar as falhas. Entre elas, né, eu acho que a gente pode citar como as principais. Em primeiro lugar, a dificuldade de financiar esse mecanismo, né, que é um mecanismo cada vez mais caro, mais pesado para o sistema, e que a cada renovação desse orçamento a gente tem um debate, né, um embate mesmo entre os principais financiadores de tropas e de orçamento em relação à viabilidade de manter esse orçamento pesado, né? Um segundo problema, um segundo desafio, que seria o déficit de representatividade. Quem cria as operações de paz geralmente não é quem vai para campo, em especial nas operações mais perigosas, que são inclusive algumas das que o Renan discute no trabalho dele, né? As operações de paz africanas, a do Sudão do Sul, né, a do Mali, a da República Centro-Africana, são as consideradas com maior nível de periculosidade. E ali não é onde os membros permanentes geralmente estão envolvidos, pelo menos não os P3, né? E terceiro, a ideia de que as operações de paz podem sim garantir o que seria o grande objetivo delas, que seria a estabilização, a reconstrução pós-conflito, né? E de alguma forma funcionar como um mecanismo, então, de estabilização desses estados. Nesse sentido, Renan, você acha, né, você acredita pelos seus estudos, pelo que você tem lido, que essa responsabilidade da China conseguiria responder a esses grandes desafios, né? Por exemplo, a China está entre os maiores contribuintes de tropas, né? Como você bem destacou, o único país do P5 que ocupa, né, uma posição de destaque no ranking dos TCCs, e passa a ser também a segunda maior financiadora. Isso a coloca numa posição de destaque para financiar as operações que costumam ser subfinanciadas e que costumam também ter mandatos às vezes mais pesados, como o caso das operações africanas, né? Que geralmente envolvem muitas vezes até o uso da força. É o caso da MONUSCO, por exemplo, né? Estando a China nessa posição de destaque, então, de alguém que, como membro permanente, está na operação de paz desde a formulação, né, ou adequação do seu mandato, que é um lugar em que os TCCs não estão, até o ponto final de contribuir com tropas, você acha que a China consegue fechar esse gap, né, esse déficit da representatividade, e representar, por exemplo, o interesse dos países em desenvolvimento? É um dos argumentos dela, inclusive, né, nas últimas falas dos últimos 2 anos, inclusive para justificar a criação do Trust Fund, né, que ela fez para as operações de paz, ela usa esse argumento de que a China está aqui para agir como um ator que vai colocar a África no lugar, na posição adequada para discutir operações de paz, que é a posição de agente, né, e não de um objeto das operações de paz. Como o seu estudo se concentra bem nas operações africanas, né, como é que você vê essa fala da China? Ela fecha o gap de uma forma mais geral, né, desse déficit de representação. 2, o que muda para a África? Ter uma China mais eloquente, né, mais protagonista desses mecanismos de operação de paz. E acho que a pergunta que todo mundo se faz quando vê os dados do Renan é: e o que muda para as outras potências, em especial para os Estados Unidos, né? A gente, às vezes, acho que superestima a capacidade chinesa de desafiar os Estados Unidos, mas talvez aqui, não com a sua capacidade militar, mas com a sua
com a possibilidade de propor um projeto novo para as operações de paz, né? Que de repente olhe mais para o desenvolvimento, por exemplo, de repente olhe mais para a reconstrução, olhe menos para a questão do uso da força, né? Você mesmo falou agora no final que esse é um dos elementos que a China tem que repensar. Se ela topa participar das operações, em especial com contingentes militares, né, ofensivos, ela precisa repensar um dos seus pilares da participação da ONU, que é a ideia da não intervenção, né? Como é que quais são as suas perspectivas, né, em relação a essas grandes questões? Eu sei que para nenhuma delas a gente tem respostas, né? Mas eu queria te escutar um pouquinho em relação a esses questionamentos, que são questionamentos que, como eu disse, eu também tenho e eu também encontrei ao longo, né, do meu caminho de pesquisa. Eu olho mais para a parte orçamentária, né? Então, você mergulhou nos dados das tropas, eu fiz um trabalho semelhante, mas com orçamento. E eu acho que o encontro desses dados coloca para a gente essas grandes questões, né? A China consegue ser uma potência responsável no sentido das operações, no sentido de responder aos principais desafios das operações? Será que essa é uma possibilidade? Será que a China não está com essa bola toda, né? Ainda não está nesse lugar de afetar o sistema ONU e afetar esse mecanismo das operações de paz de forma tão significativa, e o que a gente vai ver mesmo é a garantia desses interesses mais pontuais, né, individuais da China em relação a projetos petrolíferos no Sudão do Sul, alguma questão de estabilização no Líbano, né, mas ela não passaria disso. Bom, excelente, Thalita, super pertinentes os pontos trazidos, excelente mesmo para a gente iniciar o debate. Eu estou vendo que temos aqui alunos da graduação, então só queria intermediar um pouquinho, porque nem todos são da Relações Internacionais. E o que nós estamos conversando, pessoal, sem entrar naturalmente na resposta do Renan? Nós estamos falando de mudanças de ordem geopolítica, de mudanças no tabuleiro internacional, onde existe um tensionamento entre a potência vigente e a China buscando, vamos dizer, uma nova inserção internacional, sobretudo com a Agenda 2049 de 100 anos da República Popular da China. Então, existe a discussão toda entrelaçada com os regionalismos, o segundo orçamento do mundo em termos, né, militares é o da China, né? Estados Unidos, então, ele tem a preponderância, mas a China ocupa esse segundo lugar. Então, contextualizando um pouco, que muitas vezes o nosso campo específico não é relações internacionais, mas são coisas que nos interessam, né? Porque a gente faz parte desse tabuleiro. Então, passo para o Renan e agradeço, Thalita. Muito legal as colocações. Obrigado mesmo. Grato, Gabriel, grato, Thalita também. Vocês não conseguem ver, a minha cabeça está explodindo aqui com os questionamentos e as provocações que a Thalita trouxe. Aliás, antes de reagir aos seus apontamentos, Thalita, já deixo aqui um convite para a gente robustecer essa interlocução e conversarmos mais, porque eu acho que a gente tem agendas de pesquisa e esforços de coleta de dados que se complementam em vários sentidos. Vamos lá. Responder diretamente vai ser muito impossível, né? Então eu vou tangenciar vários dos seus elementos, tentando oferecer algo próximo de uma resposta mais fechada, mais acabada. Mas, de antemão, eu já poderia dizer que, primeiro, é cedo para qualquer afirmação no sentido de que a China, de fato, contribui para esses desafios que são gigantescos. Primeiro ponto, é cedo. E segundo ponto, a China é entre os P5, que mais envia pessoal. Ela está ali... Da última vez que eu olhei o ranking total de pessoal, ela estava em 13º, 12º, por aí. Nos anos mais ativos, ela ficou em 9º, 8º, ou seja, é um país que contribui muito para as capacidades que ela tem, porque normalmente grandes potências não contribuem para missões de paz da ONU. Normalmente as intervenções das grandes potências é pela OTAN, ou de forma unilateral mesmo, como é o caso dos norte-americanos. Então, esse é um ponto importante. E outro ponto também é que, mesmo se a gente olha para as missões em que a China tem uma participação de pessoal muito clara e muito saliente, ela não é nem de longe o país que mais tem tropas ali. Isso é verdade tanto para o Sudão do Sul, quanto para o Sudão, quanto para todas as outras. Na minha tese de doutorado, eu gastei bastante tempo com isso, tem trilhões de gráficos lá, mostrando que a China tem participação importante no todo, mas ela não é nem de longe um dos principais contribuintes individuais para cada uma das missões. Ela é uma contribuinte importante, mas não é dos principais. Então isso já meio que responde, pelo menos,
a partir dos dados, né, essa sua questão que é a mais complexa, e eu estou aqui me esquivando para não ir no cerne dela. Mas vamos lá, outras questões, outros pontos interessantes que você trouxe, Thalita. Relacionado, por exemplo, a, vamos dizer assim, esse espaço que existe entre a retórica, entre a aparência das coisas, né, e a essência das coisas, né, entre a retórica e a prática. Primeiro, né, muito se diz que, bom, a China, na verdade, contribui para a África em sua maioria porque a maior parte das operações de paz da ONU estão na África. Isso é uma meia-verdade. É só olhar, por exemplo, para o Japão. A maior parte de contribuição do pessoal do Japão para operações de paz, que é bem menor do que a China, diga-se de passagem, mas a maior parte é de longe para a Ásia. Quando tinham mais missões na Ásia, né? Atualmente tem pouquíssimas missões em curso na Ásia, mas o Japão contribui muito mais para a Ásia. Ou seja, quando a gente vê que a maior parte da China está na África, do seu pessoal, parece ser muito mais uma questão de quem está ofertando o pessoal do que propriamente da demanda de pessoal por parte da ONU. Isso me leva a um outro ponto, e aí já tentando olhar de novo para a parte empírica do trabalho, aproveitando esse momento aqui agora. Qual é o discurso da China? Bom, estou ficando rica, estou ficando rica, estou ficando rica, estou ficando rica, eu preciso devolver alguma coisa. Então, o que foi que eu fiz no trabalho? Bom, vamos ver se PIB e operações de paz se correlacionam. E se correlaciona muito forte, né? Muito forte. Mas isso também não quer dizer nada, porque o N é muito pequeno, né? São só 30 anos. Então, vamos olhar para comércio. Será que quanto maior o fluxo comercial de um país anfitrião, significa que a China é mais propensa a enviar? Essa hipótese ela não se sustenta. E não é só o meu trabalho que diz isso. O meu trabalho ele é só o que tem o N maior. Mas tem trabalhos de 2009, de 2011 e de 2013 que já fizeram essas mesmas análises estatísticas com dados. A gente viu no gráfico, né? O gráfico não tinha crescido tanto na época daqueles trabalhos lá. Mas eles já mostravam que, pelo menos em termos estatísticos, tá? É importante isso, porque a realidade ela não é capturada pelos números, né? Os números são auxiliares à nossa capacidade de interpretar a realidade. Então, veja, primeiro, não, eu acho que não. A China não responde aos desafios maiores das operações de paz, mas não é nem por qualquer outra coisa, mas senão porque o próprio status atual da contribuição não permite, né? Você enviar 3.000 peacekeepers por ano, que foi o máximo, não é nem de longe suficiente para adereçar esses desafios que são muito maiores, né? Um outro ponto que você traz é em relação a uma estratégia, uma suposta estratégia maior, né, referente ao sul global, né? As operações de paz, ao meu juízo, eu acho que é uma parte de algo também que é muito mais concertado, né? Tem uma coisa que a gente aprende estudando a China, que quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe. Não é isso? E o que é mais interessante é que a capacidade dos chineses em geral, mas do Partido Comunista em especial, de olhar muito na frente, é fantástica. Assim, é algo que, para o analista que está olhando somente para a superfície, para os dados que se apresentam ao nosso rosto, para os discursos, sempre fica aquela impressão de que falta algo. Então, olhando para a África, eu acho que a Operações de Paz é um traço, mas o próprio Fórum de Cooperação China-África, né, o FOCAC, que acabou de ter a última cúpula, aliás, né, foi no Senegal. No que diz respeito a operações de paz, a experiência em Darfur. Né, Darfur é uma experiência de uma missão híbrida, né, entre a ONU e a União Africana, né, e foi um esforço diplomático gigantesco que a China dedicou para que essa missão fosse aprovada nesses moldes híbridos, né, porque, obviamente, o Sudão, na época da Darfur, o Sudão não era separado do Sudão do Sul ainda. O Sudão, obviamente, não queria uma missão de peace enforcement, né? Aliás, a China vota a favor de missões de peace enforcement, né? O que dialoga também com os ditames, né, históricos da China de não intervenção, não uso da força. Mas a China fez todo um esforço diplomático, toda uma equação para que o Sudão aceitasse uma missão híbrida por vontade, por livre e espontânea vontade. Veja que eu estou aqui tentando trazer mais um molho assim, para essa salada, né? E o que é que muda para os Estados Unidos? Aí tem uma parte da fala que eu acabei não abordando em relação à presença militar global, que a África também, além das operações de paz, cedia a primeira base militar chinesa no exterior, né? E fica exatamente onde? Naquele espaço lá que eu julgo ser um espaço para lançarmos luz ali, uma luz forte, e prestarmos atenção. A primeira base da China no exterior fica no Djibouti, que é um país minúsculo, mas extremamente
estrategicamente localizado, né? Muito estrategicamente localizado, exatamente no chifre da Somália, ali no Golfo de Aden, vamos dizer assim, na cabeceira sul do Mar Vermelho. E o que é que eu estou falando do Djibouti? Porque a base dos Estados Unidos no Djibouti fica a poucos quilômetros de distância da base chinesa, né? E recentemente os americanos acusaram os chineses de lançar lasers militares contra aeronaves americanas sobrevoando aquela região ali. Isso foi na época do Trump ainda, né? Eu lembro bem desse discurso, quem deu esse discurso foi o John Bolton, né? Bigodão, onde ele dizia, né, que os chineses estavam ali lançando mão da sua base militar para objetivos outros que não os oficiais, né? Porque aquela base ela tem ali o objetivo de ser suporte naval, de ser suporte para as operações de paz. E não sei se vocês estão acompanhando, mas teve um furo recente, não lembro qual foi o jornal, de que possivelmente a China vai inaugurar uma segunda base militar do outro lado, na Guiné Equatorial, né, na outra costa africana, né? Então, acho que as implicações para os Estados Unidos elas são das mais diversas, só que existe uma questão chave aí, de que parece que os Estados Unidos simplesmente reagem, né? Não, a África, diferentemente do que é para a China, ela de longe não é um locus importante privilegiado pelos Estados Unidos. É só olhar as visitas presidenciais recentes. Quantos presidentes dos Estados Unidos foram para a África? O Biden foi para a África alguma vez? Você vai responder, foi não. Foi nenhuma vez. Como sempre, as visitas giram em torno de quem? Arábia Saudita, Israel, e depois me vem com cúpula da democracia. Mas, enfim, acho que tem grandes questões postas na mesa, Thalita, e a gente está aqui fazendo esse esforço analítico ao passo em que os acontecimentos estão se desenrolando, como o professor Gabriel bem trouxe. Mas só para arrematar, né, essa questão do uso da força é muito clara. Das 16 mortes de peacekeepers chineses nesses últimos 30 anos, das 16, 6 estão ou no Sudão ou no Sudão do Sul. Isso mostra bem o envolvimento militar da China nesses dois países e mostra bem como que a China invariavelmente vai precisar lidar com essas coisas de forma mais recorrente com o desenrolar do presente século. Respondi, mas não, né? Muito bom, Renan. Excelente. Vários elementos para a gente refletir. Agora, a gente tem um teto de terminar as atividades do webinar até 7h30, e a gente tem algumas perguntas que foram colocadas, mas eu também precisaria dar um recado institucional. Então, eu acho que eu vou dar o recado institucional, e daí eu vou ver com o Thiago e Isadora se vocês gostariam de abrir a câmera e fazer a pergunta, ou se tiverem impossibilitados, a gente pode eventualmente ler, mas a gente gostaria de estimular esse tipo de participação para que a gente tenha um pouco mais de interação mais próxima, né? Então, deixa eu só compartilhar a tela um pouco, antes de passar a palavra para vocês, para a gente ter pelo menos essa rodada de debate, que eu queria fazer o convite para o webinar na semana que vem e falar também do nosso livro. Então, pessoal, Lari, se você puder colocar o link do livro, a gente organizou esse livro fruto do nosso seminário, né, sobre Estado e Instituições, Diálogos Institucionais e Políticas para o Enfrentamento da Crise, que é uma coletânea composta de uma série de artigos em português e em inglês, um material que a gente preparou com o maior capricho. Então, quem tiver interesse nesse material, a Lari vai colocar o link aí. E a gente gostaria também de ter editora Autografia, a gente lançou faz pouco tempo, e então, quem tiver interesse nessa arena, muito bem-vindo para interagir com esse material. E eu queria também chamar para o próximo webinar, que vai ser dia 19 de janeiro de 2022, às 18h, que é sobre a temática Migração e Refúgio no Brasil no século XXI, onde a gente está trazendo para conversar sobre isso com a gente a Carolina Mulan, que é professora e pesquisadora do CEDEPLAR da Federal de Minas Gerais, e como debatedora, a professora Ângela Vasconcelos, que leciona no curso de Serviço Social da UF e é coordenadora da Cátedra Sérgio Vieira de Mello. Então, essa temática que a série de webinars está propondo para dia 19 de janeiro, para a nossa edição de janeiro de 2022. Então, Lari, se você puder colocar o link para inscrição, assim o pessoal fica com essa possibilidade de se inscrever e participar com a gente. Então, de recados, era isso que eu queria dar. Pela ordem aqui, quem colocou a pergunta antes para essa rodada final é o Thiago e depois a Isadora. Thiago, você gostaria de fazer a sua pergunta abrindo a câmera, microfone, ou
Posso ler, pois estou com uma iluminação muito ruim. Beleza. Então, o Thiago, ele coloca nessa rodada que ele gostaria de saber o que Renan, mas válido também para a Thalita, né, o que pensam sobre as relações da China e do Afeganistão, considerando que o país passou por mudanças profundas com a retirada das tropas americanas, e considerando também que o Afeganistão participa da nova Rota da Seda, né? Então, qual é a visão sobre esse ponto? Isadora, você gostaria de colocar a sua? Posso colocar, sim. Prazer, gente. Muito boas falas. Eu gostaria de saber qual que é a principal preocupação dos Estados Unidos vendo essa participação mais ativa da China nas missões de paz da ONU. Muito bom. Então, como para essa última rodada a gente tem esse tempo de 15 minutos, eu iria aproveitar e fazer assim, passo para Renan e para a Thalita, e cada um já vai colocando como se fosse também suas palavras de encerramento. Então, daí, o que vocês conseguirem tangenciar essas perguntas, e daí também como palavras finais. Então, a palavra está com vocês. Ok. Tiago e Isadora, muito obrigado pela pergunta. Tiago, se for quem eu estou pensando, é lá da Federal da Paraíba. Então, um abraço, Tiago. Fui professor de lá até junho desse ano. Vamos lá. China e Afeganistão, né? Acho que isso também acabou entrando muito na pauta recentemente por conta do Talibã, né? A China foi muito ágil, né, em estabelecer uma interlocução, né, com o governo de facto do Afeganistão, em um movimento que não espanta que seja enxergado pelos analistas ocidentais como uma aquiescência com o terrorismo, né? Isso sempre não deixa de me surpreender, a rasteira percepção dos fatos que muitos têm. Mas o que é que eu posso dizer, Tiago? Primeiro ponto, diferentemente dos Estados Unidos, a China está do lado do Afeganistão, para começar a conversa. Então, qualquer coisa que aconteça ali nas proximidades, né, do território Afeganistão, que fique mais ali próximo do território chinês, naquela parte ali onde também está o Paquistão, obviamente que preocupa a China de maneira muito mais direta do que preocupa países que estão a milhares de quilômetros de distância. E mais do que isso, né, uma preocupação muito clara, muito saliente da China também, e que também levanta análises grotescas na imprensa ocidental, é o fato de que o Afeganistão está muito próximo da região autônoma de Xinjiang, região habitada pelos uigures, né, que são povos túrquicos, né, de origem turcomena e de religião muçulmana, né, que habitam, né, a porção noroeste, né, chinesa, né, vamos dizer assim, olhando para a esquerda, né, da China. Então, o acercamento de qualquer tipo de movimento enxergado como extremista e que possa trazer repercussões para a própria soberania interna chinesa, obviamente traz, né, um status de preocupação de alto nível, né, da política externa chinesa, da sua política de defesa e de resguardo da própria soberania interna. Então, as relações entre a China e o Afeganistão, muito mais do que qualquer elemento que envolva o governo afegão, ela se relaciona com fatos que são muito mais relacionados aos olhos da China a questões internas da China. E você bem menciona a Rota da Seda. O Paquistão, ele é parte da rota, né? Participar e fazer parte do traçado são coisas diferentes, embora de fato ele esteja, mas, como eu disse em relação à rota marítima, isso também se aplica ao cinturão terrestre, ou seja, qualquer elemento de, vamos dizer assim, repercussões securitárias que ocorra ao longo do cinturão terrestre, vamos dizer que é aquele traçado que estava em cima do mapa que eu mostrei anteriormente, né? Eu me dediquei mais ao traçado marítimo. Qualquer repercussão securitária ao longo do cinturão terrestre, obviamente, gera preocupações estratégicas da China. Tanto é que, recentemente, também teve um furo de reportagem do Washington Post, mostrando que a China já possui um entreposto no Tajiquistão, né, que é um daqueles países ali na Ásia Central. Esse entreposto não é divulgado publicamente, né? O nome do repórter, deixa eu colocar aqui, para depois quem quiser buscar, é Gary Shih. Tem uma reportagem do Gary Shih em 2019 que é muito clara. Ele tem fotos desse entreposto militar lá nas estepes da Ásia Central,
tem fotos dos militares, tem entrevistas com os militares. Ou seja, né, a China tem presença militar ali. Muito mais reduzida do que em outras porções do globo, é verdade, mas tem presença militar, sim, ali. Ou seja, os acontecimentos que se desenrolam naquela região ali não passam de forma alguma alheios à grande liderança chinesa. Tá? Então, eu vamos dizer assim, acentuaria esses três elementos. O Paquistão é vizinho da China, Xinjiang, e o fato de que a China já tem desenvolvido movimentos de presença militar nessa região. Vamos para a Isadora agora também, com uma pergunta muito interessante. Isadora, a participação da China em missões de paz, como eu mostrei, apesar de ser muito mais destacada se comparada com outros P5 e com outras grandes potências, ela ainda assim vamos dizer assim, usar um termo na falta de outro melhor, ela é um pouco discreta. Ou seja, as operações de paz, pelas operações de paz, se fosse só isso não geraria preocupação alguma aos estadunidenses. A questão é que as operações de paz, com crase, às operações de paz, somam-se outras preocupações. Entre elas, a base no Djibouti, que eu acabei de mencionar, inclusive, em um episódio muito claro. Se vocês quiserem procurar, é só depois colocar aí nos mecanismos de busca, né? Remarks, John Bolton, Africa Strategy US, algo do tipo assim. Estratégia africana dos Estados Unidos. Que é só uma platitude, né? Diga-se de passagem, não tem estratégia nenhuma. Acho que além desses elementos, a base no Djibouti, as operações de paz, a retórica norte-americana em especial, e isso se aplica não só à África, mas a outros espaços em que a China se acerca economicamente, é a chamada retórica da armadilha do débito, né? Em inglês, debt trap. Ou seja, os norte-americanos entendem que a China lança a mão da sua capacidade econômica para convertê-la em uma arma estratégica. Ou seja, vão endividar os países para que, em troca, sabendo que eles não vão conseguir pagar, eles me entreguem algo que eu preciso. Então, um campo de exploração, recursos naturais, qualquer coisa que seja do interesse chinês. Então, eu diria que a preocupação norte-americana gira muito mais em torno, embora não exclusivamente, né, da musculatura econômica chinesa do que propriamente da sua presença militar. Porque, no limite, os norte-americanos sabem que, militarmente, a diferença é brutal, né, é gigante. Só colocar aí, military bases, e ver as fotos de quantas bases militares os Estados Unidos têm espalhado pelo mundo. Se tiver uma guerra hoje, em qualquer lugar do mundo, tem tropas americanas chegando lá em meia hora. Então, as preocupações, elas são, vamos dizer, híbridas, né? Não à toa, o conflito sino-americano, ele se dá em frente das mais diversas. É expulsão de jornalista, é fechamento do Instituto Confúcio, é guerra comercial, é prisão de executivo da Huawei, mas a questão militar, por enquanto, né, tem as provocações ali no Mar do Sul, coisa desse tipo, tem esse discurso no Djibouti, né, que eu mencionei do Bolton, mas as operações de paz, eu diria que de todos esses elementos, elas são uma parcela pequena, né, ela só se soma a um conjunto maior de outras preocupações, é isso que eu diria. Aproveito também, desculpa... Oi, Gabriel, diga lá. Perdão, termine. Eu só ia fazer as considerações finais, porque agora eu lembrei que você já pediu para encaminharmos, né? E antes de fazer as considerações finais, eu só ia dizer que tem esse processo de ocupação do Pacífico, né? Ou seja, tem uma questão latente lá, né? Que faz esse tensionamento ter uma outra coloração, né? Então, mas você ia falar algo mais de palavras finais, Renan? Bom, a gente pode ouvir a Thalita e daí você também pode fazer uma última colocação. Tranquilo. Obrigada, Gabriel. Bom, obrigada pelas perguntas, né, Thiago e Isadora. Acho que o Renan já fez uma boa abordagem, né? Eu compartilho muitas das opiniões aí do entendimento do Renan. Para começar com a questão do Afeganistão, né? Acho que só destacando e puxando um pouco, fazendo uma relação desse debate com o debate que a gente estava tendo aqui originalmente, eu acho que a questão do Afeganistão coloca para a gente uma oportunidade de ver como é que a China lida com grandes desafios securitários, né, nessa arena internacional. Eu acho que isso é bem interessante. A China começa a conversar com o Talibã antes da saída dos Estados Unidos, porque essa saída já era anunciada, né, tinha um prazo para ela ocorrer. E sabendo, né, do potencial de instabilidade que isso geraria, como o Renan bem colocou, para a sua fronteira, a China se adianta, né? A China trabalha com o planejamento de longo prazo. Então, ela está agindo antes que o problema apareça, ela já está pensando, né, em como lidar com o problema.
E o Afeganistão foi um pouco nesse sentido. O que eu acho interessante destacar, e para não repetir o que o Renan falou, né? Eu acho que é como a China vai trazer a questão do Afeganistão para uma outra abordagem de segurança, né? Como é que os Estados Unidos lidam com o desafio de segurança, tradicionalmente? A partir do uso da força, né, em diferentes escalas, no sentido de quanto mais interessados eles estão na estabilização, né, e no acesso a recursos e reestruturação de um determinado Estado, maior a chance de um uso da força significativo, quanto menor o interesse, menor o uso da força. A China não tem esse perfil. A China não vai lá e vai desdobrar uma tropa para ocupar o Afeganistão, como muitas reportagens, né, da nossa mídia, em especial americana e europeia, sugeriram. Mas a China fez o quê? Vai incluir o tema do Afeganistão como um dos debates relevantes na agenda da OCX, por exemplo, né, que é a Organização para a Cooperação de Xangai, que trata ameaças securitárias a partir de uma ótica completamente diferente da ótica ocidental. Olha ameaças, pensa no combate às ameaças a partir do fortalecimento da capacidade dos Estados. Então, na visão da China, se a gente tem uma ameaça, né, para a OCX são três grandes: o extremismo, né, o separatismo e o terrorismo. Se a gente identifica uma das ameaças, a resposta chinesa é: vamos construir capacidade nos estados afetados para que eles respondam a essas ameaças. Então, trazer o Afeganistão para essa agenda da OCX é, de certa forma, propor uma nova forma de abordar essa temática securitária no Afeganistão, né? Que, obviamente, tem outros fatores, né, que podem desafiar essa visão. O fato de que talvez o Talibã seja, né, um dos elementos aí de instabilidade em algumas das regiões, mas mostra para a gente que a China tem, sim, uma outra visão em relação à segurança e estabilidade, né? Que eu acho que conversa com o tema que a gente estava discutindo aqui, e também com a segunda questão da Isadora, né, em relação à ameaça para os Estados Unidos. E aí, numa perspectiva muito, né, pessoal minha, eu concordo com o Renan que não é ali na capacidade militar, né? A China não chega perto, não é uma ameaça nesse sentido para os Estados Unidos, né? Mas a China ocupar esses espaços tradicionalmente, né, abandonados ou negligenciados pelos Estados Unidos, e a arena africana de operações de paz é um exemplo clássico disso, pode trazer para esses espaços, aí, né, na minha opinião pessoal, essa visão diferente de segurança, né, que é um dos principais questionamentos quando eu penso nesse nosso debate de operações de paz e da participação da China, né? Será que a China traz com ela uma outra visão para o que pode ser uma operação de paz, né? Será que essa ideia de construir capacidades africanas, por exemplo, para lidar com os problemas africanos de instabilidade, de certa forma, não rivaliza ou, no mínimo, né, incomoda ali o modelo americano, o modelo, né, liberal, da paz liberal que a gente tem instituído na ONU hoje, né? Que lida com a destruição e a reconstrução do zero desses estados que apresentam uma ameaça, né, de alguma forma, ao sistema ONU, à ordem internacional. É por isso que a gente fala em reconstruir estados, é por isso que a gente fala em reforma do setor de segurança, em reformar instituições, né? A ONU não, a China não, desculpa, ela vai por um caminho diferente, né? Então, eu acho que a principal questão que a gente deve ficar de olho, porque ainda não tem uma resposta para isso, né, se esse avanço chinês nesse espaço de segurança, nesse espaço das operações de paz, é capaz de apresentar para a gente um modelo diferente do modelo que a gente tem hoje. E, a partir daí, sim, colocar para a gente um grande embate, né, entre visões alternativas para o sistema internacional, que, no fim, eu acho que é a pergunta que todas as áreas tentam responder sobre a emergência chinesa, né? Seja economia, segurança, enfim, comércio. Então, eu vou um pouco por aí. Excelente, Thalita. Nossa, amo tudo, vai ficando entrelaçado e bem interligado, né? Excelente colocações. Renan, então eu colocaria para vocês, para ambos, né? Palavras finais. Só agradecer de novo, Gabriel, reiterar o prazer em, ainda que virtualmente, revê-lo, o anseio pelo momento em que possamos todos aqui nos encontrar, tomar um cafezinho, comer um biscoitinho, conversar. Agradecer também a Thalita, uma satisfação imensa conhecê-la, Thalita. Espero de verdade que a gente possa continuar com essa conversa, escutar as suas impressões. Me trouxeram várias ideias, me trouxe várias ideias também, várias inquietações, muito legal. E dizer também da responsabilidade que foi aqui estar na edição 10, né, dos webinars do GPEA.
É uma satisfação, eu pude ver outras edições no YouTube, com o professor Tiago, da Federal da Paraíba, com o professor Lucas também, que foi o último. É uma iniciativa muito legal, que se soma a outras várias de vocês. Então, parabenizo muito em seu nome, Gabriel, estendo os parabéns para todo mundo que compõe esse grupo. Estamos aqui com 35, 36 pessoas, não é qualquer coisa, né? É bastante gente. Então, parabéns mesmo pela iniciativa e muito obrigado pelo convite. Espero que a gente possa robustecer e continuar com essa parceria muito adiante. Obrigado. Excelente, Renan. A edição comemorativa merecia convidados para celebrar com a gente esse momento. Então, honro muito a participação dos dois. Passaria para a Thalita também, suas considerações finais. Obrigada, Gabriel. Bom, renovar então, né, os agradecimentos que eu fiz no início. Fiquei muito satisfeita mais uma vez com o convite, né, tanto por ter contato com o trabalho de vocês que eu não conhecia e achei esplêndido, fenomenal. Parabéns, né, pelo esforço. Gosto sempre de ver esse trabalho coletivo de alunos, professores, pesquisadores de vários níveis. Eu acho que isso enriquece muito a formação de todo mundo. Então, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Obrigada, Renan, né? Vamos manter o contato, sem dúvida nenhuma. Quando, né, me chamaram para ser sua debatedora, eu falei, não, deixa eu pegar os trabalhos do Renan, que eu já estava olhando, vou ler todos. E, enfim, foi uma explosão de ideias aqui também, de questões, então vamos manter esse diálogo. E é isso, agradecer pela oportunidade, espero poder acompanhar e estar presente em outras oportunidades como essa, se possível presencialmente, né, que é sempre mais interessante e dá para a gente estender o papo no cafezinho depois. Excelente, que também essas atividades frutifiquem para que a gente possa ir construindo essas pontes, né, de diálogos. A gente fala de interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, agora tudo isso requer que a gente interaja nessa qualidade, né, interinstitucionalidade também, né, envolver profissionais de instituições diferentes, que a gente possa oxigenar o alunado daqui e contribuir com o alunado de lá, para que a gente vá sempre se reciclando e na direção de expandir, né, juntos fazemos melhor, né, porque a percepção de um e de outro se complementam, então que essa parceria realmente frutifique da nossa parte, tá, as portas do grupo de pesquisa estão abertas. Então, pessoal, é com muita satisfação que também agradeço muito a equipe do grupo, como vocês falaram, para proporcionar que tudo isso aconteça. Tem gente fazendo a arte, tem gente fazendo formulário de inscrição, tem gente fazendo divulgação, tem gente alimentando as plataformas. Então, queria honrar muito todo mundo do grupo que está aqui, Renato representando nossos parceiros institucionais, que é isso que também serve de estímulo, né? Porque a gente acaba aprendendo a fazer tudo por conta, mas são bastante atribuições, né? Então, é isso o que estimula, é ver que a coisa está frutificando. Renan, parabéns pela pesquisa, tem muito mérito, acho que a CAPES aí, ela não está aí por acaso, que tipo, merece mesmo que isso seja financiado e que vá adiante. Thalita, muito obrigado, excelente a sua pertinência, a sua sagacidade nas intervenções, agradecendo a todas e todos que participaram com a gente hoje, já foram apresentadas as nossas mídias. Lari, se você puder colocar pela última vez o Linktree, assim vocês ficam em contato com a gente também, podem se inscrever na newsletter, se inscrever nos canais, que daí vocês vão receber as nossas atualizações, então. E com isso, então, finalizamos essa edição comemorativa da 10ª edição, convidando todo mundo para participar com a gente na edição de janeiro, que é dia 19/1 às 18, com a temática, só para eu pronunciar correto aqui, migração e refúgio no Brasil no século XXI. Então, o formulário de inscrição já circulou aí, todas e todos muito bem-vindos. Pessoal, então, com satisfação, boas festas a todos, que a gente agora possa ir desacelerando, e obrigado por tudo. Um abraço a todos, pessoal.